O livro A Gênese foi lançado por Allan Kardec em Paris, na França, em 1868. Ele faz parte do chamado Pentateuco Kardeciano, composto por 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas são as obras básicas da doutrina espírita. A Gênese trata da origem da vida na Terra, dos ditos milagres e das profecias sobre o final dos tempos e das novas gerações. A geração espontânea, toda aquela questão do final do século XIX acerca da origem da vida. Kardec começa a conversar a respeito do assunto. Eu acho que o Kardec foi uma grande bandeira do processo evolutivo. Não podemos trazer a sua época para os conhecimentos atuais, porém a estruturação do processo, sim, que é muito válido e que tem muitas condições. O nosso Kardec fala em períodos antediluvianos, de fases mesozoicas, arqueozoicas, daquelas coisas que hoje já não se fala mais disso. Hoje já se fala em 3 períodos básicos. O período pré-biótico, quer dizer, a ausência da vida, e o período biótico com 2 posições. A posição do microcosmo e do macrocosmo. Quer dizer, eles simplificaram a coisa. Mas no período kardeciano, essas coisas também existiam, com a sua estruturação. Que nós precisamos, então, compreender um livro desta natureza, os seus valores. Porque o nosso Kardec, ele não podia, nesta época, escrever as posições científicas do século XXI. Mas ele diz nas estruturas estes valores. Por exemplo, na sua época não se conhecia a teoria hoje mais comum da formação de tudo, que é o Big Bang, com a sua expansão. Não se conhecia isso. E hoje se conhece um ruído de fundo, chamado ruído cósmico de fundo, que eles já definem a idade do universo com um pouco de precisão. Nós estamos apenas a 13,5 bilhões da formação do nosso universo. Kardec não podia dizer isso, mas ele diz de outra forma. E nas suas descrições preciosas, basta dizer que esse ruído de fundo, hoje, já se considera no primeiro segundo, 1/trillionésimo de trillionésimo de milésimo do segundo, dá-se a expansão. E aparece o fluido universal, que hoje é chamado pela ciência de plasma quântico. É muito interessante isso. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 14 da Gênese, falando sobre o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, que hoje já está equacionado nessa coisa. As partículas só aparecem com 2 minutos. As formações, com 1 bilhão de anos, aparecem as protogaláxias. Quer dizer, hoje já se sabe disso por causa do ruído de fundo. Kardec não tinha esses elementos, mas ele tinha um grande elemento, a perceptibilidade. E como é que Kardec analisa a questão do espírito, do entorno do espírito, que é o perispírito, né? Que ele inclusive cunha esse nome? Há o impulso, ninguém tem dúvida. E este impulso inicial, o espírito traz no seu potencial, nós não sabemos o que é isso. É muito difícil uma avaliação perfeita desse processo, mas dificílimo mesmo. Então chega uma lógica, endilógica, que tem alguma coisa dirigindo o processo, que o processo é inteligente, tem limites, tem cortes, tem por onde, pode ter sinuosidades, mas tem um norte. Então se pergunta, o que é isso? Tem alguma coisa dirigindo o processo, que é o processo espiritual, que ele faz desabrochar os mecanismos. Então isso foi chamado de processo radial por Chardin. E que o nosso Kardec fala não com este termo,
mas bota o espírito dirigindo tudo isso. E a formação espiritual vai se dando aos poucos, à medida que os mecanismos vão evoluindo nos diversos corpos materiais, dos animais inferiores, chegando aos animais superiores, com o desenvolvimento da sua capa perispiritual, que é aquela que intervém entre o processo espiritual, que é o impulso, o dono da situação, para o corpo físico. Precisa desse intermediário de formação, porque a dimensão espiritual é de tal ordem que a zona física não suportaria. Precisava de uma peneira, desculpe o termo, uma peneirada, uma filtragem, uma adaptação para chegar na zona física. Então, além do espírito, nós também temos o nosso perispírito, que é o envoltório, não é isso? O envoltório, etc. E aí agora, o corpo físico. O corpo físico. Mas o corpo físico, com a impulsão espiritual e esse perispírito, dá na organização física orientação, de onde sai o fluido vital. Muito interessante. Que todos nós possuímos. Que não deve ser confundido com o fluido universal onde nós estamos mergulhados, onde as sugestões espirituais chegam para nós, as informações divinas, porque o Deus é tudo isso. Ele está em tudo, mas não um pedaço dele nas coisas, e sim a sua ressonância. Isso. Dentro do material, dentro das coisas.